Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vamos lá começar a nossa parte de vendas, a parte da aula de vendas, tá? A gente já falou do atendimento, já encerrou, e agora, parte de vendas. Um tema bem interessante, né? Eu gosto muito de falar sobre vendas, então eu vou compartilhar aqui, que eu tenho um material, um slide para passar para vocês, para a gente ir acompanhando a aula. Pronto. Estamos aqui na aula um, desvendando os fundamentos da arte de vender, né? Vender é uma arte, realmente. Então, olha só, bem-vindos. Nesta aula, vamos explorar o universo das vendas. Entenderemos sua importância crucial para o sucesso de qualquer negócio. Desmistificaremos o processo e capacitaremos você para alcançar resultados extraordinários. Então, prepare-se para uma jornada de aprendizado e descobertas, tá? É isso aí. Vamos falar sobre vendas. E aí, Josué, tudo bom? Qualquer coisa, só perguntar aí, viu? Aqui. Então, o que é vender, né? A gente vai ter uma perspectiva essencial, se você vai entender, ter uma noção do que é vender. Vender é uma troca de valor, ou seja, venda é quando a gente faz essa troca de valor. Então, como assim troca de valor? Valores em dinheiro? Sim e não. Como assim? Você dá alguma coisa que é de valor, por exemplo, um celular para a pessoa, e ela vai te dar algo que é de valor, dinheiro, dinheiro. Geralmente, geralmente não, a maior parte das vendas é feita em moeda, né? Na moeda do país que a gente está, no caso real, né? Também hoje em dia você pode comprar coisas em dólar, né? Enfim. Então, venda é uma troca de valor com benefícios mútuos para ambas as partes. Qualquer coisa, se estiver baixo, avisa aí, tá? Além de transações, vendas constrói relacionamentos duradouros, né? Como a gente falou. A questão do atendimento, a gente tem que trabalhar o relacionamento com o cliente. Esse relacionamento, a longo prazo, vai te trazer vendas, né? Então, essas vendas ajudam a construir uma relação. Claro, a partir do momento que você começa a comprar produtos de uma pessoa, de uma empresa, você cria uma espécie de relacionamento ali com ela, né? Então, a venda também vai trazer crescimento e inovação, ou seja, as vendas impulsionam o crescimento e a inovação das empresas. A força de vendas. O pessoal de vendas, o pessoal de atendimento, eles são o carro-chefe da empresa. São as pessoas que impulsionam a empresa, na verdade, né? Porque eles estão lá lidando com os clientes, eles estão lá fazendo as vendas, né? Então, tem essa situação aí de que as vendas impulsionam o crescimento e a inovação da organização da empresa. A venda, a área de vendas, ela usa muitos recursos, tá? Um deles é justamente a psicologia, ou seja, a gente tem a psicologia da venda, que é para a gente se conectar ao cliente. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente já falou lá na questão do atendimento. A gente precisa entender o cliente, ou seja, entenda o cliente, compreender suas necessidades e desejos do seu cliente. A gente precisa saber disso. A gente não pode tentar vender algo para a pessoa sem que ela saiba, sem saber exatamente o que ela quer. É claro que, como até o Steve Jobs, sabe quem é o Steve Jobs? Steve Jobs é o cara que criou o iPhone, o criador da Apple, da empresa Apple, né? E sim, realmente ele criou o iPhone. Não só isso, ele teve de sair da cabeça dele, mas ele ainda estava na empresa quando foi criado o iPhone. Enfim, ele dizia o seguinte, que as pessoas não sabem exatamente o que elas querem, que a gente precisa mostrar para elas o que elas querem. E se você for analisar, os eventos que a Apple, que a Apple trouxe para o mundo comprovam isso. Exemplo, o iPod, que era um aparelho para você colocar músicas. É tipo um MP3, não sei, tipo, não, ele era um MP3 player.
Vocês chegaram a utilizar um MP3zinho, alguma coisa para só escutar música? Hoje em dia, claro que a gente tem música no celular, mas antes não. No celular ele mandava mensagem, tudo, não via vídeo nem nada. Internet basicamente não existia em celular, então tinha esses MP3 player, né? Que era para escutar música. Então passou a ser uma necessidade, todo mundo queria ter um daquele. Ou seja, o Steve Jobs foi lá e criou algo que as pessoas nem sabiam que queriam e passaram a querer, tá? Ah, tá, o MP3 é só a atualização do Discman, que é a atualização do Walkman. Ah, todos esses foram a mesma situação. A pessoa tinha um som em casa, não sabia, gostava de escutar o som, até podia usar um som portátil, mas tinha que usar uma quantidade absurda de pilha para poder durar um tempo bom. E aí a pessoa não se via saindo de casa sem nem se imaginava sair de casa utilizando algum aparelho para escutar música. Aí criaram lá o Walkman, né? Na época. Aí se tornou uma necessidade. Então, só comparando o que foi que o Steve Jobs fez, né? A Apple fez, ela só atualizou isso. E tem vários outros exemplos, assim, de produtos que não eram, como se fala, as pessoas não sabiam que precisavam e passaram. O próprio celular. O celular, tá aí. Algum de vocês aí chegou a ser da época antes do celular? Pois é. Então, a pessoa saía de casa e não tinha como te encontrar, ou falar, ô, fulano, tá fazendo o quê? Não tinha. Quem tinha telefone em casa e que tinha alguém para estar em casa para anotar, porque secretário eletrônico era uma realidade para pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas mesmo. Aí, o que acontece? Você saía, chegava em casa, e se tivesse alguém em casa, alguém ia falar, ô, fulano te ligou. Tipo, você chegou 6 horas da tarde em casa, ó, fulano te ligou meio-dia. Só ia, era assim, comunicação era dessa forma. Parece assim, se você para analisar, parece assim inconcebível, né? Você fala, como é que era isso? Como é que funcionava? As pessoas desconectadas assim o tempo todo. Pois é, mas era. Então, o celular se tornou uma necessidade absurda, né? Você precisa de um celular, você precisa se comunicar, você precisa de internet, você precisa estar no WhatsApp, precisa estar nas redes sociais. É incrível. Então, é uma necessidade. As vendas precisam fazer isso com o cliente. Mostrar algo para eles que mostrar para o cliente algo que ele achava que não precisava, né? E aí você vê muito hoje em dia aparecendo produtos cada vez mais interessantes, que são coisas que realmente ajudam a pessoa e que a pessoa não sabia que precisava, até ela descobrir que tem um produto para fazer justamente isso, isso que ela queria. Deixa eu tentando lembrar aqui de algum produto que eu vi recentemente. Ah, uma coisa, não é nem tão novo isso, mas que eu acho que pelo menos eu apresentei para o meu pai, e aí ele gostou. É uma, como é que ele não é um aparelho, é um negocinho, um recipientezinho que a gente coloca na furadeira para você fazer furar a parede, aí toda o pó que vai sair, a poeira vai cair dentro desse negocinho, não faz a sujeira. Isso é muito bom, porque realmente quando você vai fazer um trabalho assim, de furar a parede, é pó para todo lado, vira uma sujeira doida. Então, né? Então o vendedor ele precisa usar essa psicologia de venda, chegar lá para o cliente e mostrar o produto com uma solução inovadora para o problema que o cliente tem. Lembre-se, toda pessoa que vai em uma loja para comprar alguma coisa, ela está com um problema, ela precisa resolver, tá? Então, utilizar essa psicologia de vendas ajuda muito. Outro ponto é a empatia, né? Ou seja, coloque-se no lugar do outro, pratique empatia. A gente já falou disso também, a gente precisa ser empático. E lembre-se, a empatia é você entender o que a pessoa está passando. Não é você se colocar literalmente no lugar dela, ou querer ajudar ela e falar, não, vamos lá que eu vou resolver isso para ti. Funciona dessa forma, mas não assim, tipo, de um jeito tão literal, né? Imagina, uma pessoa chega na tua loja e fala que tá precisando disso porque queimou um aparelho tal e ela tá desesperada e isso, aquilo, outro. Aí você precisa entender a situação dela realmente. A partir do momento que você sabe, que você ouviu o que ela está contando sobre o problema dela,
Fica mais fácil para você já ter um pouco mais de sensibilidade na hora de atender, de conversar com a pessoa e tudo mais. Não significa, é claro, que você vai levar a pessoa numa outra loja. Ah, pega aqui na minha mão, vamos te levar lá. Não, você pode realmente indicar o teu concorrente, uma outra loja que tenha o produto ou o serviço que o cliente está procurando, tranquilamente. É uma forma de você solucionar o problema dela, inclusive. Ó, só dar um exemplo. Eu dei esse exemplo em sala, mas eu acho que é válido para relembrar aqui. De um vendedor que trabalhava numa loja de Tucuruí na seção de informática. E aí uma pessoa chegou lá com ele precisando de uma peça, alguma coisa para notebook, né? E aí na loja não tinha. E aí o vendedor começou a falar: Você já foi na loja tal? Não, não tem. Já foi em tal lugar? Não, não tem. Então já. Eu falava: Vem cá, olha aqui, vou te mostrar aqui. Aí abriu o site lá do Mercado Livre. Você sabe o que é o Mercado Livre, né? Um site de vendas. Então ele mostrou lá para ele a peça lá no Mercado Livre e falou: Ó, vou te indicar esse vendedor aqui, porque ele é confiável, compra muita coisa dele e tudo mais. E aí? O cara parou o tempo dele lá, deixou de atender algum outro cliente? Provavelmente não, senão ele não teria dado tanta atenção assim, né? Ele deu a atenção porque ele tinha essa disposição e porque ele queria ajudar o cliente, ele queria resolver o problema do cliente. E aí o que acontece? Ah, pessoal, mas aí tirou a venda da loja. Tirou a venda não, porque a loja nem tinha o produto que o cara queria comprar, entendeu? Na próxima vez, provavelmente, ele vai procurar esse vendedor, porque ele vai pensar, pô, o cara é uma a pessoa se torna uma referência, entendeu? É o que a gente chama de líder por referência. Então, no caso dele, ele entendeu que o cara conhece de informática, sabe, né, os caminhos aí de encontrar alguma outra coisa. Então, é, acaba se fixando na mente da pessoa. Lembra que eu te falei da aula aí como é que se fala? De ser alguém na rede de contato dos outros. Então, o cara, o vendedor de informática, se tornou a pessoa da informática na rede de contatos desse cliente. Ele diz, é que o vendedor precisa, antes de tudo, descobrir qual a real utilização do produto que o cliente procura. Com certeza, ele precisa saber todas as características do produto. Inclusive, tem muita gente que compra produto, né, errado, compra produto que era para usar para uma coisa, acaba utilizando para outra, ou não sabe dos benefícios, das características que o produto tem, né, que poderia estar utilizando para mais coisas. Um exemplo que o José está dando aqui, não se vende câmera potente de celular para quem não gosta de tirar fotos. Se o cliente procura uma RAM boa, potente e que não trava, né? É exatamente isso mesmo. Você não vai, desculpa, não vai passar para o cliente, não vai se dar o trabalho de dar para o cliente algo que ele não vai utilizar, que ele não vai tirar benefício daquilo. Ou seja, é uma forma até de explicar para ele quais são as características do produto, né, para que ele serve, enfim. Vendedores, só um minuto aí. Voltando. Então, olha só, os vendedores com alta inteligência emocional têm 50% mais chance de sucesso. Ou seja, o que é inteligência emocional? Aqui não fala, né, exatamente, mas eu vou explicar para vocês o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é quando inteligência emocional é quando o cliente não, quando você sabe lidar com as suas emoções, né, direitinho. Deixa eu só fazer uma pausa novamente. O celular tá tocando aqui.
faculdade. Eles mandaram isso aí pelo portal, né, da faculdade. Muitos alunos aqui de outras coisas. Então, voltando aqui. Inteligência emocional é como você lida com as emoções de forma inteligente. Por isso que se chama de inteligência emocional. Então, quando você se entende quando você está com raiva, como você se comporta, quando você está alegre, como é que você se comporta, né? Quando você para pensar nisso, assim, como é que você age, se você é uma pessoa controlada, se você é uma pessoa que não é controlada, que você é uma pessoa organizada, isso te ajuda muito na tua vida. Por exemplo, você vai fazer um concurso, aliás, abrir um concurso, você fala, eu vou fazer esse concurso, tal, a inscrição é R$ 100. Aí você para e pensa assim, poxa, cara, eu não estou com tempo para estudar. E eu tá muito corrida isso aqui e eu também eu sou muito preguiçoso para estudo. Falta um mês para o concurso, 2 meses aí, não vou dar conta de estudar. Isso é inteligência emocional. Você não vai gastar dinheiro lá à toa para fazer um negócio que não vai dar certo. Já tentou ir para academia várias vezes, aí vai, aí fica, vai 5 dias, né, da primeira vez na semana, depois vai 2 dias na semana, depois nem vai, aparece lá uma vez na vida na academia. Aí fala, não, vou fazer academia agora de novo. Você tem certeza? Você tem que ter essa inteligência emocional, né? De saber se comportar. Pô, vou gastar dinheiro sabendo que eu não vou ter o autocontrole. Então, comece a mudar, ver essas suas falhas e começar a mudar. E quando você começar a se entender como você realmente é, quem você é, e entender que em alguns momentos você fala muita besteira quando está nervoso, que você é, ou que de repente você fica mudo, paralisado quando está em choque por alguma coisa, ou fica rindo à toa quando está feliz. Quando você sabe disso, fica mais fácil para você ver isso nas outras pessoas. Aí, ajuda você nessa questão da empatia, entendeu? Porque você olha assim, vê que a pessoa está, vê um cliente que vai entrar na loja, ele está assim, todo com cara fechado, isso, aquilo, outro, aí você já fala, "Ih, esse cara deve estar com um problema, ou não, não é, eu sei mais ou menos como a pessoa deve estar, porque ela deve estar irritada por isso, aquilo. Fica mais fácil para você ler as pessoas, né? Então, por isso que diz que vendedores com alta inteligência emocional têm 50% mais de chance de sucesso. Ou seja, as pessoas que conseguem lidar com seus próprios sentimentos e elas vão conseguir lidar melhor com outras pessoas. É muito mais fácil uma pessoa que sabe usar a inteligência emocional para que ela lide com um cliente que é grosso, agressivo, entendeu? A pessoa se sai muito melhor assim. A comunicação que converte, né, a arte de falar e ouvir. Então, olha só, por que a gente fala que comunicação converte? Porque a gente acaba ouvindo bem e aí né, consegue se expressar melhor, consegue esclarecer melhor o que se precisa para o cliente. Então, olha só, a persuasão, ela usa técnicas de comunicação persuasiva e gatilhos mentais, ou seja, tentar utilizar argumentos que realmente façam com que a pessoa concorde com você, né? Então, você vai falando, olha, produto tal, eu queria comprar um produto tal, porque eu compro ele porque ele é mais barato e tal, e isso que eu não quero nem ver esses outros aí que são caros. Aí você fala, não, amigo, vamos fazer o seguinte, você sabe por que que o produto é mais barato? Porque a embalagem dele é um pouco menos trabalhada, porque a composição dele não leva isso, aquilo outro. Já o outro, ele tem isso de característica e tal, tal, tal. Ele vai render mais, ele vai durar mais, ele tem garantia extra disso, daquilo outro, por isso ele acaba saindo. Aí no final você fala assim, você acha que isso vai realmente sair mais barato para você? Se daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui não sei quanto tempo você precisar comprar outro?
Não é você pegar uma coisa que é mais garantida. Isso é o tipo de coisa que é a persuasão, né? Ou seja, você saber, mas para você conseguir utilizar a persuasão, você sempre fica batendo nessa tecla. Você tem que ouvir a pessoa, porque você precisa ouvir o argumento que ela tem para que você consiga contra-argumentar com ela. A linguagem corporal e a entonação são importantes. Eu tinha falado até que chegar nesse ponto da técnica de venda, que é o que eu gosto muito. Olha só, o corpo da gente fala. Se você não fala nada, o seu corpo vai falar. Ou seja, o seu comportamento corporal vai te levar a, a entregar suas sensações, suas emoções, né? Então, tinha um professor que ele me ensinou muito sobre isso, sobre linguagem, sobre a forma de negociar. Então, a negociação, ela realmente tem técnicas para que você negocie, tá? Em relação à questão de linguagem e entonação, tem uma coisa importante. Você tem que falar no mesmo tom que a pessoa está falando. Se a pessoa fala muito baixo com você, se você ficar falando alto, vocês não vão entrar em sintonia. Então, se você está falando muito baixo, ela fala muito alto, não vai entrar em sintonia. Então, claro que tem muita gente, tem aquelas pessoas, né, que falam muito alto mesmo. A minha mãe, por exemplo, quando eu estou conversando com a minha mãe, porque eu acabo falando junto com ela, eu não sou de falar tão alto, mas quando eu estou falando com ela, eu acabo entrando em sintonia com ela, realmente. Eu falo muito alto, meu pai acha que a gente está sempre brigando. Não é briga, é a nossa forma de. Minha mãe fala o que ela acha, eu vou falar o que eu acho. Parece que é uma briga, mas não é. A gente só está falando um volume um pouco mais alto. Então, essa entonação ajuda a fazer isso aí. Se a pessoa está sentada, você tem que sentar para falar com ela, sentado também. Se a pessoa está em pé, você fica em pé com ela. Fica estranho, fica bem estranho. Imagina uma venda sendo feita com uma pessoa que está sentada, o vendedor sentado e você em pé. Ou você em pé, aliás, ou você sentado e o vendedor em pé. Não é tão fácil fazer assim. Ah, dá para vender? Dá, mas às vezes é porque a pessoa quer comprar o produto, então, enfim. Mas são dicas, são técnicas comprovadamente, cientificamente comprovadas que funcionam, né? Então, é sempre bom a gente lembrar isso aí. Nível, tom de voz, sempre manter o mesmo tom de voz que a pessoa está. Se ela estiver sentada, esteja sentado. Tem até a questão de você estar imitando a pessoa. Mas não faça isso assim de um jeito que ela perceba, que fique parecendo que você está só fazendo mesmo uma imitação dela. Como assim? Se a pessoa está de braço cruzado, você cruza o braço, tá? Mas na verdade tem outro ponto, né? Não cruzar o braço é uma. Como é que fala? Está passando uma mensagem que você está fechado a argumentos, a ouvir alguma coisa e tudo mais. Tem isso. Aquela coisa, se a pessoa está gesticulando, gesticula também. Se a pessoa tá com a mão assim, de algum jeito assim, vai tentando fazer igual ela está fazendo, né? Uma coisa interessante é sempre que você for fazer algum argumento, use o nome da pessoa, lembre o nome da pessoa, né? Na comunicação isso é muito importante. Chama a atenção dela. Não precisa ver quando a mãe quer chamar a atenção de um filho, ela fala o nome, às vezes faz o nome completo dele. Fulano, fulano, tal, tal. Ou quando quer chamar a atenção do marido, mesma situação. Então é isso, a gente já aprendeu a prestar atenção nas coisas quando fala o nosso nome. É o feedback. Ajuste sua comunicação para melhor atender o cliente. Você precisa. O que é que esse feedback é? É um retorno, né? Ou seja, você está tendo aí um retorno daquilo que você está conversando. Ou seja, se uma resposta do cliente, como se esse retorno seria uma resposta, sendo positiva ou negativa, isso é um feedback. Ou seja, você teve aí uma avaliação, é uma forma de você avaliar, essa palavra que eu estava tentando encontrar. Então é isso. Se você fez lá toda essa abordagem e tudo mais, e aí o cliente acabou nem te dando muita atenção, ou então fechou uma venda, aí você já sabe que deu certo ou que não deu certo. Ou você tenta avaliar o que deu certo e o que poderia ser melhorado também, né? Olha só, outra dica. O uso da palavra você aumenta o engajamento em 30%.
Você está entendendo? Pois é. Ah, mas o professor não tem que chamar a pessoa pelo nome? Sim, mas às vezes o que cabe é, por uma questão de linguagem, o você vai ficar mais interessante. E o você, a gente também está, pode substituir o senhor. Mas é interessante que você pergunte, tá? É até uma outra dica. Você vai conversar com a pessoa, aí fala assim: Oi, tudo bem? O que você está precisando hoje? O que você precisa? Aí você já pergunta: desculpa, eu posso chamar, eu posso falar você ou você prefere ser chamado de senhor? Se você tiver tempo para fazer esse tipo de avaliação, o cliente vai fazendo, porque você vai. Lembre-se, nem todo cliente é igual. Mas nenhum cliente é igual, mas todos eles querem ser tratado da mesma forma. Então você vai ter que fazer um ficheiro mental aí e tentar lembrar dos seus clientes. Lembrar daquele que gosta de ser chamado por senhor, daquele que aceita que você fale você, e por aí vai. Qual os tipos de venda e qual a abordagem utilizar? Então a gente tem três tipos aqui: consultiva, transacional e emocionais. As vendas consultivas são soluções personalizadas e trazem um relacionamento a longo prazo. O que isso quer dizer de venda consultiva? Que você se torna basicamente um consultor, né, para tirar dúvidas, para auxiliar, para dar sugestões, enfim. Vendas transacionais são foco no preço e na conveniência. Então, venda transacional não tem muito, você não vai servir como consultor, porque o cliente ele quer aquele produto, ele já quer aquele produto, aí a questão é só financeira. Vamos ver como é que faz forma de pagamento, se tem desconto, isso, aquilo, outro. E as vendas emocionais? É pelo apelo aos sentimentos e desejos do cliente, né? Ou seja, são as vendas, inclusive, até meio que impulsivas. O que são vendas impulsivas? É quando o cliente ele nem está pensando em comprar nada, mas acaba comprando no impulso. São mais emocionais, então você apela para isso, então a pessoa entra numa loja e aí vê coisas lá do Dia das Mães, presente, aquilo outra pessoa lembra lá da mãe, a propaganda vai lembrar ela isso, o ambiente da empresa vai fazer isso, então isso pega no emocional da pessoa, e aí ela compra, e às vezes ela não se importa com o valor, e também ela, apesar da sua consultoria que você der, ou seja, do seu auxílio, ela também não vai levar tanto em consideração porque ela quer aquilo é uma questão emocional dela. Então, a gente tem esses três tipos de venda aí, e é importante que a gente entenda em que nível o cliente está, né? O que o cliente quer, o que ele está realmente pensando, que aí fica mais fácil para você entender se você vai trabalhar como consultor, se você vai ficar tirando dúvida depois, ou se você vai simplesmente falar da questão de valores, de forma de pagamento e tudo mais, os detalhes da compra. Então escolha a abordagem certa para cada situação e cliente. Basicamente isso. Vendas consultivas, aprofundando o relacionamento, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Não. Então, olha só. Como é que a gente vai fazer para aprofundar esse relacionamento? Primeiro passo, diagnóstico. Diagnóstico preciso da necessidade do cliente. A gente já falou muito sobre isso e eu falei que a gente precisa frisar bastante, porque é um dos maiores segredos, uma das maiores partes da estratégia de venda. É você entender o que o cliente realmente quer. Soluções, que é a apresentação de soluções personalizadas. Como assim soluções personalizadas? Como você vai fazer uma solução personalizada de um produto que é o mesmo produto para todo mundo? Aí é aquela coisa que o Josué falou.
Você tem que saber das características do produto. Porque, às vezes, cada característicazinha é algo que funciona para um cliente. Então, por isso a gente fala que é personalizado. Porque aí você vai dar uma solução para o cliente. Olha, tem um produto aqui que ele é ideal para isso, porque ele tem maior tempo de bateria, tem característica disso, tem isso, aquele outro, tal, tal, tal. E é exatamente o que você está precisando, de acordo com o que você me falou, né? Então, esse é o tipo de questão de solução personalizada. O acompanhamento e suporte contínuo, né? Ou seja, é o que a gente chama, inclusive, de pós-venda. Tá? O que é um pós-venda? Tá? Deixa eu só fazer uma pausazinha. Não sei se vai contar o tempo. Só um segundo. Estendi demais nessa. Vamos tentar ver se eu dou uma acelerada aqui. Porque tem um tempo para gravar a aula e a gente está excedendo o tempo já. Então vamos lá. Essa parte de pós-venda eu vou deixar para me falar numa outra aula, tá? Guardem na mente pós-venda. Mas pós-venda é basicamente esse acompanhamento que você faz depois da venda. Ligou, a pessoa comprou uma calça jeans, por exemplo, na loja que você trabalha, com você, foi para casa, você já tem um contato dela, no mesmo dia ou no dia seguinte, você manda mensagem, "Ei, tudo bem? A calça ficou certa, vai precisar de precisa de troca, se precisar pode vir aqui que a gente troca tranquilamente. Se de repente você tem uma costureira para indicar, você já indica, ó, se precisar fazer uma barra, tem uma pessoa aqui, você fala que é minha indicação que ela te dá desconto. Isso é um pós-venda, a pessoa já está em casa, saiu da loja, mas aí você está fazendo esse acompanhamento aqui, esse suporte contínuo. Vendedores consultivos geram 35% mais receita por cliente, ou seja, também é estatisticamente comprovado que pessoas que são consultoras vão vender mais, é claro que vão. Nesse ponto aí do acompanhamento e suporte contínuo, é o que eu falei sobre a questão também de WhatsApp. Hoje em dia você pode, chega um produto novo, você manda para o cliente, ou então você tem um cliente teu que faz uns 2 meses que não aparece na tua loja, aí você fala, opa, bom dia, boa tarde, fulano, como é que você está? Tá precisando do produto tal, como é que foi, tá. Vai fazendo isso como é um relacionamento. Eu falei que o cliente, a gente precisa ter um relacionamento com o cliente, então é isso. Aqui vão ver os desafios comuns, né? E superando as objeções dos clientes difíceis. Então, primeiramente, a gente precisa identificar quais são as objeções que o cliente tem, ou seja, se é preço, se é tamanho do produto, qualidade, coisas assim. Identifique as principais objeções. Você precisa saber o que que ele, qual é a barreira que está impedindo ele de comprar aquela coisa naquele momento logo com você. A outra é a questão das técnicas. Use técnicas para lidar com objeções. A gente vai tem muito tempo para a gente falar sobre isso, sobre essas técnicas para lidar com essas objeções, mas basicamente é você argumentar, contra-argumentar de forma inteligente, usar aquela questão da inteligência emocional, é, saber exatamente qual é a necessidade que o cliente tem e conhecer o produto, que assim você consegue ir saltando essas objeções que ele tem. Terceiro, é a empatia, seja paciente, tenha empatia com os clientes que são mais difíceis, com aqueles clientes que são mais resistentes, você vai precisar ter empatia, tentar entender ele e tentar entender qual é o nível de necessidade que ele está. Vamos ter uma aula sobre a necessidade. Na verdade, dentro da aula eu vou tentar passar uma parte sobre essa questão da necessidade. Bom, boa viagem aí, Josué. Então, 60% das objeções estão relacionadas ao preço, tá? A maior parte das objeções elas estão relacionadas a valores. Então, você precisa mostrar para o cliente, aliás, são relacionadas a preço. Então, você precisa mostrar para o cliente o valor do seu produto. Por que que aquele teu produto é realmente bom, necessário, a ponto de que para o cliente não seja, ele nem sinta o valor. É que nem o iPhone. Pô, o pessoal compra iPhone
caro pra caramba, você fala assim, sei lá, cara, aí eu compro, é bom. O pessoal que compra aí em lojas tipo a Carmen Steffes aqui de Tucuruí, né? Você compra lá porque é, apesar do valor elevado, mas a pessoa sabe que o produto é realmente bom. A estratégia para lidar com objeções, que é transformando não em sim. É essa estratégia que eu falei que a gente ia ver. Antecipe objeções comuns, ou seja, você saber, a pessoa vai falar do preço, a pessoa vai reclamar do prazo, a pessoa vai reclamar da quantidade do produto, do tamanho do produto, vai reclamar da marca do produto. Então você já precisa precaver, já pensar assim, tudo que a pessoa vai falar de objeção sobre esse produto, você já se prepara. Dá para pegar o cachorro latindo aí, o microfone que hoje tá enjoando aí os cachorros, tá? Para que não atrapalhe, né? Transforme objeções em oportunidades, né? Ou seja, pegar aquilo que o cliente disse que, porque o preço é muito alto, é uma oportunidade de você mostrar para ele, fazendo aquele ajuste, né? Olha, tem produtos que não duram tanto, tem produtos que não têm garantia assim, tem produtos que não dão tanto suporte técnico, e aí você transforma uma objeção que ele tem, que é, por exemplo, do valor, em oportunidade. Histórias. Use histórias de sucesso para construir confiança, né? Ou seja, conte, olha, fulano comprou o produto aqui semana passada e tal, e aí parou de usar outro produto que ele comprava, melhorou isso, aquilo, outro, aí além de comprar o celular, comprou também o notebook da mesma marca e tal, porque gostou do suporte, porque ele ganhou um, um bônus disso, daquilo, outro e tal, e a empresa entra em contato com ele para ver se ele precisa de feedback, ou então atende ele sempre que ele entra em contato. Conte umas historinhas aí que ajude você a convencer o cliente, né? Então, a conclusão é que o caminho para o sucesso em vendas precisa de três passinhos, que é praticar, aprender e aperfeiçoar, tá? Então, a gente precisa praticar comunicação, empatia, a gente precisa praticar essa questão da argumentação, da persuasão, de convencer uma pessoa. Esses itens que eu falei, você aprende conversando com outras pessoas. Por exemplo, você tentando fazer aí seu filho lavar a louça, seu marido lavar a louça, é uma argumentação aí, né? Você tentar argumentar com ele, tentar convencê-lo, né? Persuadi-lo. Então aprenda, vocês estão fazendo isso, já estão aprendendo, mas busquem mais conhecimentos, mais cursos, busquem aprender sempre. E aperfeiçoe também, né? Melhore. Você já sabe fazer isso? Você tem que melhorar, você tem que estar sempre um passo à frente. Por fim, uma frasezinha que o sucesso em vendas não é um dom, mas uma habilidade aprendida. Então, não é uma coisa que, eu nasci com esse dom, não. Você pode aprender. Dar um exemplo para vocês, eu era uma pessoa, eu era um menino muito tímido quando eu era criança. Sabe aquele menino que chega, visita, o pai fica lá, vem cá, fala bom dia para a pessoa. Bom dia. Era assim. E então, aí hoje em dia o que acontece? Eu sou professor, eu dou aula para turmas, às vezes umas turmas cheias de 50 alunos, dou palestra. Então, isso vai mudando, a gente vai mudando. A gente só precisa praticar, aprender e aperfeiçoar. Então, é isso. Essa aula, a primeira aula de vendas, depois a gente, eu acredito que ainda hoje eu já vou, ainda hoje a gente vai encerrar vendas, mas eu estou falando que agora pela manhã, acredito que eu já passo uma outra aula. Essa aula vai ter, onde ela vai ser postada lá no nosso, aí no, onde você está vendo aí no, na sala de aula virtual, ela já vai estar acompanhada de uma pequena atividadezinha, tá? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula.